Olá, paz seja com todos. Eu sou Renilton de Lima, fundador do canal O Que Dizem as Sagradas Escrituras. Um canal que foi criado no objetivo de tirar algumas dúvidas em relação ao que está escrito nas Sagradas Escrituras. E nessa primeira edição nós estamos trabalhando com datas comemorativas. O que diz as Sagradas Escrituras a respeito de tais datas comemorativas? No vídeo anterior, nós falamos sobre o Natal. O Natal é uma festa comemorada em nosso meio. E o que dizem as Sagradas Escrituras a respeito do Natal? E para quem não assistiu, na descrição desse vídeo tem um link do vídeo sobre o Natal. E nesse segundo vídeo nós vamos tratar a respeito da festa da Páscoa. O que é a Páscoa? O que comemoramos na Páscoa? O que é comemorado na Páscoa de hoje, que é tradição e que é mandamento? Tudo isso nós vamos saber agora no canal O Que Dizem as Sagradas Escrituras. A primeira coisa que devemos saber é qual o verdadeiro significado da Páscoa e por que ela foi constituída. Bom, quando o povo de Deus estava cativo no Egito, isso você vai encontrar lá em Êxodo 3, de 7 a 9, Deus ouviu o clamor de Israel, que estava padecendo na mão dos egípcios como escravos, e Deus projetou no seu coração um plano para libertar o povo daquele cativeiro. Então Deus constituiu a Páscoa como símbolo e festa para comemorar essa libertação. A palavra Páscoa é derivado do hebraico. E no hebraico a palavra Páscoa é Pessar, ou Pessar, que significa passar, passagem ou até mesmo passar por cima. Nas Sagradas Escrituras nós vamos ouvir falar da Páscoa no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando Deus constitui a Páscoa, que é o momento da libertação do povo de Israel da mão dos egípcios. No capítulo 12 do livro de Êxodo, versículo de 1 a seguir, Deus passa para Moisés e Arão a instrução de como seria a Páscoa, os preparativos para a Páscoa, os objetos que seriam usados na Páscoa. E Deus fala a Moisés e Arão que aquele mês, o mês da Páscoa, será para o povo de Israel o primeiro mês do ano. Não importa se naqueles dias era o terceiro ou era o quarto, mas Deus queria que naqueles dias fosse uma renovação de vida, renovação de ano, porque o povo ia ser liberto naquela noite do cativeiro do Egito. E Deus dá as seguintes instruções àquele povo. Cada família do povo de Israel, por casa, mataria um cordeiro que fosse sem defeito. Mataria um cordeiro e com o sangue desse cordeiro o povo teria que aspergir ou melar ou molhar com o sangue desse cordeiro os umbrais das casas do povo de Israel. Era um cordeiro por família. Se por acaso a família fosse pequena, poderia dividir um cordeiro com a família mais próxima, com a família vizinha. E assim foi feito. O povo de Israel matou um cordeiro, aspergiu os umbrais da casa com o sangue do cordeiro, porque naquela noite ia passar sobre o Egito o anjo da morte. Mas aonde tivesse aspergido, ou molhado, ou melado de sangue do cordeiro, no umbral da casa, o anjo por ali não passaria. Passaria por cima, ou passaria adiante. Por isso que Páscoa vem do termo Pessar, que significa passar. Então cada família matou-se para si um cordeiro e aspergiu aos umbrais de suas casas com o sangue do cordeiro. Chegando na noite, passou pelo Egito o anjo da morte. E esse anjo da morte matou todos os primogênitos que havia no Egito,
exceto os primogênitos da casa de Israel, do povo de Israel, do povo de Deus. Com isso, houve a libertação do povo de Israel da terra do Egito. Por isso que a Páscoa, no Velho Testamento, é comemorada como o dia da libertação do povo de Israel do cativeiro. Esse é o significado da Páscoa no Velho Testamento, ou seja, na Velha Aliança. Libertação do povo de Deus das mãos de Faraó. No Novo Testamento ou Nova Aliança, nós vamos ver falar da Páscoa nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e um breve relato em João. Nos 4 evangelhos relatam os últimos instantes de Jesus com os seus discípulos, porque logo depois da última ceia, Jesus seria entregue como um cordeiro em sacrifício para a salvação, agora não só do povo de Israel, mas sim para toda a humanidade. Então, resumindo, a Páscoa no Velho Testamento foi constituída no dia em que o povo de Israel foi liberto das mãos dos egípcios. Já no Novo Testamento ou na Nova Aliança, nós vamos ver lá no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 17, que vai dizer mais ou menos assim: faltando 2 dias para a festa dos pães asmos, os seus discípulos chegam juntamente com Jesus e perguntam a ele aonde ele queria que fizesse os preparativos para a festa da Páscoa. Ou seja, no Novo Testamento nós vamos ver os discípulos ainda comemorando a festa da Páscoa que aconteceu lá na libertação do povo de Israel do Egito. Isso mostra que a Páscoa é uma festa que tem sim que ser comemorada, até nos dias de hoje. Porém, Jesus, quando comemora a Páscoa com os discípulos, ele mostra uma nova lição, uma nova forma de até celebrar a Páscoa. Não estou dizendo aqui que não se deve celebrar a Páscoa como o povo de Israel celebra. E ele chama os discípulos, pega o pão, pega o suco de uva e lava os pés dos discípulos. E ali se comemorou a última Páscoa com Jesus, a última ceia com Jesus. Mas o mundo nos apresenta a comemoração de uma festa totalmente diferente do que é a verdadeira Páscoa. Sabe aquela pergunta que foi feita a uma criança sobre qual o personagem mais importante do Natal? E ela respondeu automaticamente, sem pensar, que seria o Papai Noel? Pois é, na Páscoa é a mesma coisa. Se você perguntar a uma criança quem é o personagem mais importante da Páscoa, certamente, sem sombra de dúvidas, ela lhe responderá que seria o coelho. Enquanto na verdade no Velho Testamento o principal personagem é um cordeiro. Está escrito lá em Êxodo 12:3. E no Novo Testamento, o personagem mais importante da Páscoa é o Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo. Está escrito lá em Apocalipse 13:8. E o pior disso tudo é que, principalmente as crianças, crescem com o entendimento totalmente errado sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Não só da Páscoa, como de outras festas que existem, que são comemoradas em nosso meio, relacionado às Sagradas Escrituras. Cordeiro ou coelho? Eu não sei se você já percebeu, mas o mascote da Páscoa para o mundo é o mesmo que a Playboy, revista que expõe sexualidade das pessoas, usa como marca. Coincidência ou não, é algo muito estranho. A Playboy usa como mascote o coelho porque, segundo o criador da revista Playboy, ele diz que o coelho ele tem sinônimo de fertilidade. Então, por isso, ele
usa como o símbolo o coelho, o mesmo personagem que o mundo colocou no lugar do cordeiro. Pães asmo ou ovo de chocolate? Na verdadeira Páscoa, um dos alimentos da ceia pascual era os pães asmo, ou seja, sem fermento, pães sem fermento. Mas o mundo nos oferece muitos ovos de chocolate e ainda enfatiza que é o coelho que coloca esses ovos. Eu não sei se chamo isso de mentira ou de engano. Na verdade, tudo isso é uma forma de tirar a atenção do verdadeiro foco e sentido do que significa a Páscoa. Na sociedade, existe um período constituído pela Igreja Católica chamado de Quaresma, que é o período de 40 dias que antecede a Páscoa. Nesse período, os fiéis ficam em abstinência de algumas coisas, como por exemplo, palavrões, atos que desagradam a Deus e etc. Também é um período em que os fiéis se preparam para receber o perdão de Deus e para amar mais ao próximo, para remediar os seus pecados. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos, termos os quais nós estudaremos em outros vídeos. E durante esses 40 dias, na sexta-feira, não se pode comer de hipótese alguma carne, principalmente na sexta-feira santa. Só se pode comer peixe. Mas lamento lhe informar que não existe textos nas Sagradas Escrituras falando sobre não comer carne no período da Páscoa. Na verdade, no Velho Testamento ou na Velha Aliança, quando foi instituída a Páscoa, Deus instruiu ao povo a comer o cordeiro que foi morto para passar o sangue nos umbrais das portas. Vamos ver? Êxodo 12, 8 e 9. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com os pães asmo, com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Entenda, Deus aqui orienta ao povo no período da Páscoa, no dia em que matou o cordeiro, que era o dia da Páscoa, a comer a carne do cordeiro. Agora ele dá algumas orientações. Não coma cozido, coma assado. Essa foi a única instrução. Essas foram as únicas instruções que Deus deu a respeito do período da Páscoa. Comer cordeiro, certo? A carne do cordeiro que o povo tinha matado. Comer pães asmo e ervas amargas. Isso sim foi o que Deus instruiu. Isso sim é mandamento. Comer peixe é tradição. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, também não existem textos instruindo que coma peixe na última ceia ou no dia da Páscoa. Jesus, juntamente com os discípulos, comeu pão asmo e bebeu o suco de uva. Você pode conferir lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 17, e em Lucas, no capítulo 22 e versículo 7. Uma coisa importante ressaltar: é errado comer peixe nessa data? Não, não é errado. Por quê? Porque nós sabemos que peixe é algo saudável. Não só nessa data, mas em qualquer outro dia do ano, você está liberado a comer peixe. Porém, o que nós estamos trazendo aqui, baseado nas Sagradas Escrituras, o texto que eu mostrei a vocês, é que a Bíblia, o nosso Deus, as Sagradas Escrituras, ela não nos orienta que na Sexta-feira Santa ou no período da Semana Santa é necessário que só coma peixe. Por que é que nós devemos observar isso? Porque muitas vezes tem pessoas que não têm condições de comer o peixe.
e por isso se autocondena, porque naquele dia só pode comer carne. Fique com a consciência leve, porque não existe texto nas Sagradas Escrituras orientando que você faça isso. Mas você pode responder e dizer, mas desde quando eu nasci é assim. Eu vou te dizer uma coisa, desde quando você nasceu você estava sendo enganado. Mas agora você está tendo a oportunidade de conhecer a verdade através das Sagradas Escrituras. Concluindo e resumindo tudo, Coelho da Páscoa é uma tradição pagã e não algo relacionado verdadeiramente à Páscoa. Ovo de chocolate, tradição pagã. Quaresma, tradição católica, não ordenância de Deus. É importante observar isso. Não existe texto nas Sagradas Escrituras falando que nós devemos viver Quaresma. Comer somente peixe na sexta-feira que antecede a Páscoa, tradição e não ordenância do Senhor, e não mandamento do Deus vivo. Gostaria de ressaltar que todas as informações que foram passadas nesse vídeo é relacionada ou baseada tão somente nas Sagradas Escrituras. Isso para que você não tenha dúvida, isso para que você não precise questionar. Se você não aceita o que foi dito nesse vídeo, também não aceitará o que está escrito nas Sagradas Escrituras, pois foi mostrado. Tudo que tratou aqui está escrito nas Sagradas Escrituras. O canal O Que Dizem as Sagradas Escrituras fica por aqui e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Paz seja com todos. Shalom Adonai.